E como que é o casamento muçulmano? Tem uma celebração? É na igreja? Como que funciona? Não precisa ser na igreja. Na mesquita, no caso, a gente é É. mesquita. Na mesquita. Numa Exatamente. mesquita? Mas precisa de um sheikh para fazer. Que é um líder religioso. Tá. Exatamente, para fazer o casamento. E aí, geralmente, tem festona, né? E uma árabe coisa que a gente gosta. não pode deixar de falar, que muçulmano não bebe bebida alcoólica. E Ah, nas festas dos muçulmanos não tem bebida alcoólica. Não tem? E é mais animada do que você pode imaginar. Nem homem pode beber? Nada? Ninguém, nada, nem nada, homem, nada? nem mulher. Ninguém bebe álcool? Nada. Ó, não pode. Existem, como eu já te disse, Mas existem que- pessoas que vão usar livre-arbítrio delas, que mas vi- pela religião não pode. Mas que- Nos nossos Ô, casamentos não mandíbula, tiveram Que vida bebida chata é essa, cara? Não pode beber álcool nunca. Eu não digo todo dia, mas de repente, né? Bom, Não, maconha, então, nem pensar. Não, Não, nada que nada se que- tira da sua consciência. Caramba. Nada que faz mal pro seu organismo, né? Sim. Então, assim, arguile, tá falando aí de boca cheia e fuma arguile. Não, arguile não Não pode. pode. Torcer pro Corinthians também não pode. Não, faz mal. Faz mal pra Faz saúde, né? Ou não é? Isso eu garanto que faz com toda certeza. Cara, eu gostaria muito que minha religião proibisse eu de torcer pro Corinthians. Eu Eu também. tenho que ter uma desculpa pra parar de sofrer, cara. Então, mas o casamento, então, é uma festona e tal, e não pode ter sexo antes do casamento. Não. Porque na teoria, Todas as religiões as não religiões podem, não né? pode, né? É Mas que a galera não eles segue. Não podem cumprimentar, tocar a pessoa. É mais, já é mais Porque a gente evidente. já evita antes de poder acontecer alguma coisa. Então, Sabe, eu vou falar uma coisa pra você. Vocês a gente nem não se pode ficar beijam nem antes? Não, nada. A gente não pode nem Ó, ficar o sozinho. microfone. A gente não pode nem ficar sozinho. Um homem e uma mulher num espaço, por exemplo. Se eu tiver antes de eu me casar, não podia ficar eu e meu marido sozinhos, tipo, ir sozinho pro restaurante. Nem no restaurante carro. tem bastante gente. Mas é até o processo. de Eu falar. vou de no carro, carro. eu vou no carro. Sabe por quê? O terceiro é o diabo. Ah, Quando tem dois, porque vai ficar na cabeça dos Então- dois, os dois se gostam, aí vai falando aqui, só um pega a mão, aí só um abraço, aí só um beijo, aí só, tipo, esse só, quando vê, já foi tudo. Então, mas, por exemplo, se você fosse sair com seu namorado, ia você, ele e mais uma pessoa. uma Isso, vela. uma vela. A gente chamava de Quando eu vela. era moleque, era assim. Mas é claro, Eu ia sair com a menina, cara, tinha que ir com o irmãozinho dela. Não, isso quando você era moleque. Imagina os nossos avós. Os É. nossos não, seus avós. Era assim, Era não assim. podia ficar sozinho Meu pai num conta cômodo. também. Não podia nem não, mas a por pau. exemplo, não é que a gente não podia ficar sozinhos nunca. Aí a gente tava na minha casa, a gente ficava na sala, minha mãe não ficava na sala do meu lado conversando o que eu No meio dos bem dois, ouvindo assim. a gente. Não, tem uma certa liberdade. Tá. Só que também tem que ter consciência dos dois, né? Se a gente tá numa religião, a gente tem que fazer o possível É claro. pra seguir. E não Mas, por exemplo, se alguém quebra essa regra, putz, quebrei e me arrependi. beijei. Olha, eu vou te falar, se acontece isso, não acontece absolutamente nada. Porque aqui ninguém vai Nossa, te eu achei que a pessoa ia ser Até eu expulsa da falei, religião. ninguém vai te chicotear, É. ninguém nada. Vai ser uma coisa entre você e Deus. Sabe? É uma coisa entre você e Deus. Se você fizer sexo antes do casamento, se você beijar, se você fizer alguma coisa Não assim. tem uma punição. Não, é claro que tem punições, mas precisa ter 4 testemunhas oculares, não é uma coisa fácil. Tem que ter 4 pessoas que viram no ato, vendo mesmo acontecer. Mas não é comum disso acontecer. Se tiver 3, não tem problema. É. Isso não, vale, só pode. tinham 3. Não pode, é um pecado muito Mas grave. é isso mesmo. O Se adulto- tiver É 3, mesmo? não vai. Mas se tiver 4 pessoas, aí essa pessoa é, tipo, excomungada, ela é tirada da religião ou não? Não é tirada Não da existe religião. isso de Não tirar existe. a religião, porque você. Você não deixa de ser muçulmano desde que você não queira. Não, você só deixa de ser muçulmano se você queira ou se você fizer negligenciar a sua religião. Um exemplo, a gente não acredita na trindade, por exemplo. A gente não acredita que Deus tem filho. E se um muçulmano acredita que Deus tem filho ou que Deus é pai, a gente automaticamente deixa de ser muçulmano, entende? Entendi. Mas aí não tá seguindo, né? Já não tá seguindo a religião. É esse o sentido, né? Entendi. Pô, então não pode beber. Mas é que a gente já tá super acostumado na nossa vida. Eu, como uma mulher muçulmana, já tô acostumada que eu não ia beijar antes de casar, que eu não ia ter relação sexual. Então, é super natural pra mim. Nem passa pela cabeça. Não, sabe por quê? A gente nunca vive isso. E quando aí falam, tá, mas você não vai saber se é bom, se você não tá provando. Mas quando você ama uma pessoa, qualquer coisa com ela vai ser bom. Você tá amando, você conhece primeiro a pessoa, com a fala. As pessoas acabam pulando o diálogo nos relacionamentos. E por isso que os relacionamentos estão acabando tão rápido e tá sendo uma coisa tão descartável. Porque a gente não tá tendo o tempo de conversar, conhecer a pessoa, conhecer a família. Você casa, você às vezes fica com a pessoa só pra ter um momento. A gente casa com uma pessoa pra ter uma vida inteira. Pra formar uma Ontem família. uma seguidora minha, católica,
Ela me mandou uma pergunta assim, uma pergunta não é um comentário na minha caixinha, e ela falou assim, tô praticando a castidade, né? A castidade antes do casamento. E quanto mais eu faço isso, mais o meu marido fala em casamento, o meu noivo fala em casamento. É óbvio. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, se eu espalhar essa dica pras meninas, né? Porque tem gente que fica 7, 8, 10 anos noiva e assim, esperando o primeiro passo do homem, né? E aí a pessoa fala, o homem enrola. Por quê? Porque aquela situação de você... É cômoda, né? É cômoda, exatamente. É cômodo. Porque já tem tudo. Aí... Exatamente. Mas, aí eu vou defender o outro lado. Se você já tem tudo e mesmo assim você quer casar, é porque você realmente gosta da pessoa, não é? Sim, Pensa não, bem. exatamente. Sim. Não. Claro. Não, Uma não tem pessoa que não quer dúvida. casar, ela vai enrolando, mas... É. Pô, eu casei mesmo assim e tô feliz pra caramba. Não, com certeza. Não, isso aí não tem, assim, uma regra, né? Não é uma regra. Infelizmente não é regra, né? Cada caso é um caso... Cada caso é um caso, exatamente. Pode acontecer também de ser uma coisa horrível você casar e falar... E a gente pode se separar. Pode separar? Pode se separar. Ninguém é obrigado Não é a